um pouquinho mais rústico, não precisa do chantilly estar gelado. Agora, se você quer algo bem mais delicado, né, e não quer muita textura, você precisa levar o seu bolo pra geladeira pro chantilly criar aquela camadinha dele, né, sequinha, tá bem gelado, pra na hora que você passar o pincel não criar textura muito forte no chantilly. Mas como eu queria algo bem rústico mesmo, pintando madeira, eu já pintei ali na hora e deu certo. O bolo de cima era o mesmo recheio, né, de maracujá e chocolate, a massa chiffon de chocolate, eu acho que eu não falei isso no começo. O bolo de baixo era um bolo de 20 centímetros e esse é um de 15, tá? Então eu usei o meu guindaste aí, que é maravilhoso, que é a melhor coisa que eu inventaram pra fazer bolo de andar. E fui na teimosia, né, gente? Como eu comentei no começo pra vocês, o chantilly já estava um pouco mole por causa do calor. E eu querendo aproveitar esse chantilly marrom, eu fui colocando um azul nele. Então nesse primeiro deu essa cor perfeita de assim, um verde água, bem mar, né? E o resto eu queria fazer um degradê para um azul mais escuro. Então conforme eu fui colocando mais corante, fui trabalhando ele ficou extremamente mole no ponto de drip cake. Então, e eu vendo aquilo, eu falei, não vai dar certo, vai dar certo. E não deu, gente. Eu coloquei de cima. Na hora que eu fui alisar a parte de cima, todo o chantilly já escorreu. Então eu já tirei tudo, aproveitei ele só pra fazer a pré-camada mesmo, pra juntar todas as migalhinhas de bolo e bati chantilly novo, né, gente? Então quando vocês verem que o chantilly não vai dar certo, já vai e faz algo novo. Então depois do novo, aí eu fui tingindo ele de azul. Então foi do azul clarinho até o azul mais escuro, porque aí eu queria fazer um céuzinho, né, pra colocar os personagens na parte de cima do navio. E como eu não queria ele muito marcado de um tom pro outro, eu queria o degradê perfeito, eu fui fazendo essa técnica de deixar a última linha espaçada pra ir encaixando as duas cores na mesma linha. Gente, dá muito certo, fica muito lindo na hora que espatula, fica perfeito o seu degradê. E depois de alisar bem bonitinho, tirar as quinas, eu fui fazendo nuvenzinhas também, com um chantilly branco, só hidratado e um bico perlê. Então eu fui fazendo nuvenzinhas em toda a volta do bolo e depois parti para colocar um em cima do outro. E nessa hora é a hora de você decidir a frente, tanto do bolo de cima quanto o bolo de baixo. E na hora de colocar o caninho, tomar cuidado para você não tampar ele, para não criar bolha de ar e acabar forçando o bolo de cima e de baixo, né? Coloquei uma chantilly ali no meio, fiz a espiral em cima e parti fazer o marzinho na parte de baixo. Então eu fui pegando esse biquinho, que ele é parecido com um 21 da Wilton, acho que é o pequeno. E fui fazendo esses deitados com o azul e depois eu finalizei com o branco, pra fazer ali um marzinho bem bonitinho na frente do bolo da minha irmã. E esse foi o resultado final do bolo da minha irmã com o topo. Gente, eu achei que ficou uma gracinha, ficou muito fofo. Rodei ele aí pra vocês verem todos os detalhes. E é claro que eu finalizei esse bolo com o glitter cristal da Fabi. Diz aí o que vocês acharam. E pela primeira vez que eu tinha feito essa técnica de madeira, eu fiquei apaixonada, tá? E a minha irmã também.